Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Soares, sou advogado criminalista e finalmente saiu o decreto de indulto de 2025, mais conhecido aí como Decreto Natalino, que visa extinguir algumas penas e, se não der para extinguir, a gente pode ter a opção da comutação também para tentar diminuir essa pena. Então eu queria trazer aqui, já saiu tem pouco tempo, queria trazer aqui para vocês quais são os crimes que, né, estão impedidos de ser agraciado com o indulto ou a comutação e quais são os requisitos para que a gente possa conseguir aí lograr êxito para extinguir algumas penas de determinados crimes. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui, estou com a lei aberta aqui do lado. A gente vai fazer a leitura aqui dos tópicos mais importantes, porque se for ler tudo, o vídeo vai ficar muito extenso e não vai ficar algo didático, perfeito? Então vamos lá. Primeiro ponto importante: quais são os crimes impeditivos? Então aqui a gente tem uma lista dos crimes que não podem ser agraciados com indultos, dentre eles os crimes hediondos ou aqueles equiparados a hediondos, tráfico de drogas, organização criminosa, crimes contra as mulheres, com violência contra as mulheres, crimes sexuais e dentre outros crimes mais graves, né? Tortura, enfim, terrorismo. Esses crimes mais graves, eles sempre são retirados do indulto, eles sempre são colocados como impeditivos do indulto. Bom, segundo ponto importante: quanto tempo de pena tem que cumprir para poder ser concedido o indulto? Então aqui a gente vai falar de crimes sem violência ou grave ameaça para aqueles crimes cuja pena, né, que ele foi condenado, não é a pena do delito em abstrato, é a pena que ele foi condenado. Se ele foi condenado em uma pena de até 8 anos por crime sem violência ou grave ameaça, ele tem que cumprir um quinto da pena se ele for primário e um terço se ele for reincidente. Então, crime sem violência ou grave ameaça, cumpriu um quinto se primário ou um terço se reincidente. Se o delito ele for sem violência ou grave ameaça e a pena ela for até 8 anos, ele vai ter sim direito ao indulto. Agora, uma pena mais alta, uma pena de 12 anos. Se a pena ela for até 12 anos, ele vai ter que cumprir, se ele for primário, um terço da pena, ou se ele for reincidente, ele vai ter que cumprir metade da pena. Se ele preencher esse requisito, ele vai ter direito ao indulto. Perfeito? Outro ponto importante que eu queria trazer aqui para vocês. Quando a gente estiver falando de delitos contra o patrimônio, né, por exemplo, furto, se esse bem subtraído ele for até de um salário mínimo, a pessoa que foi condenada por esse delito, ela vai ter direito ao indulto. E se esse bem for mais caro e essa pessoa ela tiver reparado esse dano, ela também pode ter direito ao indulto. Perfeito? Vamos para outro ponto aqui muito importante que eu acho interessante tratar. Quando a gente estiver falando de uma pessoa que está presa e está em uma situação de vulnerabilidade, por exemplo, ela é acometida por uma doença grave, é uma gestante de alto risco, é uma pessoa idosa, é uma pessoa, por exemplo, que acontece muito, infelizmente, pessoas que contraem HIV, que estão presas. Então, para essas pessoas, a gente tem uma situação diferenciada que para elas acaba sendo mais benéfico no que diz respeito à pena dela. Essas pessoas, elas vão ter o tempo de pena exigido para cumprimento reduzidos pela metade. Então, por exemplo, se exigiu um quinto da pessoa que ela está em uma situação de normalidade, então para essa pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, esse tempo ele vai ser reduzido pela metade. Perfeito? Sobre o indulto, eu acho que esses são os pontos mais importantes. Então a gente tem que se atentar aí para a regra geral, que são os delitos sem violência ou grave ameaça, o lapso temporal ali, né, da pena da condenação.
no primeiro momento até 8 anos, no segundo momento até 12 anos, com as frações correspondentes. A questão da condenação por delito patrimonial, né, a possibilidade do indulto quando o objeto ele for só até de um salário mínimo. Então, assim, essas são as situações mais importantes. Isso no que diz respeito ao indulto. Agora, quando a gente for falar de comutação, a comutação, diferente do indulto, porque o indulto ele faz o quê? Extingue a pena. A comutação, ela visa diminuir a pena, então ela não extingue, ela só diminui ali uma fração da pena. Quando a gente estiver falando de comutação, a lei ela não estipulou, né, via de regra ali, a questão da violência ou grave ameaça. Então, isso daí pode ser um ponto que vai ser debatido ainda. Mas o importante aqui, para fins de comutação, é a gente entender que basta, isso daqui segundo a lei, basta que tenha cumprido 1/5 da pena, se não reincidente, ou 1/4 da pena, se reincidente. Se cumprir esse requisito e o delito ele não for cabível indulto e também não for um daqueles impeditivos, porque aí também não tem direito à comutação, então a pessoa ela vai ter sua pena reduzida em 1/5. Então, assim, ela tem que ter cumprido 1/5 de pena se primário ou 1/4 se reincidente. Se preencheu esse requisito, a pena dela vai ser diminuída em 1/5. Perfeito? Então, sobre indulto e comutação, é isso, meus amigos. Eu vou fazer alguns vídeos ainda sobre o tema, né, conforme a gente for discorrendo aqui sobre esse decreto, quando for também saindo mais informações relevantes, né, de repente alguma omissão que ficou aí nesse decreto, e a gente vai tentando trazer aqui todas essas situações. Vou gravar aqui depois sobre os delitos específicos, isso aqui é mais um panorama geral, então a gente vai falar especificamente sobre alguns delitos, tanto no que diz respeito ao indulto, quanto no que diz respeito à comutação. Perfeito? Então, meus amigos, é isso. O decreto saiu hoje, foi publicado hoje. Então, você que tem algum parente que está nessa situação, esposa, marido, filho que está enfrentando essa situação e pode se enquadrar aqui no indulto ou na comutação, pode entrar em contato através do WhatsApp, que estará na descrição do vídeo, para tirar dúvidas também, eventualmente. Perfeito? Agradeço, se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo que é de grande ajuda. Um abraço e até um próximo vídeo.